Olá, como vai? Este é o curso de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Nós estamos programando em Java e esta é a parte 12, onde nós vamos programar diretamente no NetBeans classes e objetos. Na aula anterior eu expliquei a parte teórica sobre classes, objetos, métodos e atributos. Nesta aula nós vamos diretamente na prática, lá no NetBeans, programar uma classe e ver como isso funciona em Java. Se você está gostando do curso, se inscreva no curso e compartilhe com seus amigos. A primeira coisa que vamos fazer é relembrar um pouquinho do que foi dito na aula anterior sobre classes e objetos, né? Quando você tem uma classe, é sempre interessante você fazer uma analogia com o mundo real. Então, nós demos o exemplo da classe de uma planta de uma casa, é uma classe. Quando você constrói a casa, você tem o objeto. Aqui nós temos a classe cães, a classe onde tem todos os cães, né? Então, é uma classe, cães é uma classe, gatos é outra classe e assim por diante. A classe cães, nós podemos ter cães diferentes. Então, nós temos aqui o Bob, o Rex, o Scooby. Cada um desses cães são o que nós chamamos de objetos. São os cachorros, né? Que são objetos. Então, o objeto Bob, o objeto Rex e o objeto Scooby. E aí, em linguagem de programação orientada a objetos, não só em Java, em qualquer outra, esses objetos possuem atributos, que são características dele, né? Então, o Bob ou qualquer um desses objetos aqui que derivam da classe cães, eles vão possuir essa característica, esses atributos. Anda, fala, dorme, come, é, pega osso. Então, todos eles você pode perceber que têm a mesma característica. Por quê? Eles derivam da classe mãe, que é essa classe cães, tá bom? Então, a partir do momento que você transforma uma classe em um objeto real, um objeto que vai ter um nome específico, ele se torna um objeto. Você, a partir de uma classe, se tornou um objeto. Nesse caso aqui nós temos três. E aí eu dei outro exemplo também, que na programação estruturada, os dados são como se fossem os atributos que nós vimos anteriormente, eles ficam fora das funções, né? Eles ficam dentro da aplicação, no entanto, fora das funções. As funções acessam os dados. Na orientada a objetos, nós temos a aplicação geral e aí nós temos os diversos objetos. Os dados ficam dentro de cada objeto. Então, o objeto Scooby, ele possui os atributos e métodos dele. O objeto Bob, no caso do exemplo de cães, né, ele possui os atributos, que são os dados, e os métodos, que são as ações ou comportamentos que esse objeto vai ter. Tá bom? Essa é a diferença. Muito bem, recordamos um pouco do que vimos na aula anterior, agora vamos para a prática, ver como se faz isso no NetBeans. Bom, nós estamos aqui com o NetBeans aberto e aí nós vamos iniciar a criação de um novo projeto, né? Isso você já sabe, arquivo, novo, Java, aplicação Java, próximo. Aqui eu estou gravando os projetos na pasta C2.java, você pode gravar onde você quiser. Geralmente o padrão fica na pasta documentos NetBeans, tá? E é importante você saber o nome que você está dando aqui, tá bom? Porque o nome que você der aqui vai ser o nome da sua classe. Então eu vou dar o nome de sistema, tá? Então sistema 1, vamos chamar de sistema 1. E aí ele vai ficar dentro da pasta C2.java, outra subpasta sistema 1. E aqui ele já mostra para a gente qual vai ser a classe principal que será criada. Vamos colocar em finalizar. Muito bem, criamos a classe. Observe aqui, ó, nós temos o projeto, né, chamado Sistema 1, e aí nós temos a classe Sistema1.java. Se você for lá na pasta onde eu disse C2.java,
você vai encontrar esse arquivo lá, sistema1.java, que possui esse conteúdo, tá bom? Vamos recordar um pouquinho do que eu já expliquei também. O nome que você dá lá, ele dá nome para o pacote. Esse pacote ele vai poder conter diversas classes, como nós vamos ver aqui neste exemplo. E a primeira classe que ele já cria, logicamente, é a classe com o nome que você acabou de dar, que é Sistema1. Esse nome aqui, você pode ver que é o mesmo nome que ele coloca aqui, tá bom? Então é assim que você cria uma classe, public class Sistema1, e aí você abre chaves. Abriu chaves aqui e fechou aqui. E toda classe, neste caso aqui a classe principal, ela vai ter um método, o método main, né? Esse método main é que vai executar o código que você quiser. Então você vem aqui e acrescenta o código que você quiser para executar o seu programa. Neste exemplo, o que nós vamos fazer é criar uma segunda classe dentro desse sistema. Então, além deste arquivo que você já está visualizando, sistema1.java, nós vamos criar uma segunda classe .java também. Nós vamos imaginar que esse sistema serve para fazer um cadastro de clientes. Então, ele vai permitir que você faça cadastros de clientes, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Como nós iniciamos a criação de uma nova classe? Muito bem, para criar uma nova classe, você vai vir aqui, clica com o botão direito em cima de Sistema 1, vem na opção Novo, e aqui você vai escolher Classe Java. Ou seja, você está criando uma nova classe, no entanto, dentro do projeto Sistema 1. Então é importante onde você clica com o botão direito aqui, ó. Clica com o botão direito em cima de Sistema 1, escolhe Novo, e aí você vai informar que você vai estar criando uma nova classe, tá? O que ele faz? Ele pergunta o nome para você, olha só. Você está criando dentro do projeto Sistema 1. E ele está sendo criado dentro dessa pasta aqui, que nós já sabemos, eu já falei sobre pastas para você, né? Então você pode ir lá no Windows Explorer e verificar. E aqui você vai dar o nome é importante. Como nós vamos fazer cadastro de clientes ou cadastro de pessoas, eu vou chamar aqui de pessoa. Então, a nova classe que nós estamos criando, ela vai ser um arquivo separado dentro da pasta Sistema 1, chamada pessoa.java. Vou aproximar aqui, ó, para você ver. É um arquivo pessoa.java, porque foi esse nome que você deu. É o nome da classe. Agora vamos finalizar. Observe o que aconteceu. Nós temos aqui, vamos aproximar, você tem a classe sistema1.java, que foi criada assim que o projeto foi criado. E agora nós acrescentamos mais uma classe, pessoa.java. E aqui também você pode visualizar isso, ó, você alterna entre os arquivos. Então você volta aqui, você vê aquele sistema 1 que foi criado, assim que nós iniciamos o projeto. E você clicando aqui, você tem a nova classe que foi criada, chamada pessoa. Então, é assim que você cria diversas outras classes dentro do seu sistema. E você vai acabar construindo um sistema grande, né, para uma empresa. Dessa maneira que você vai acrescentando todas as classes que são necessárias para compor um sistema computacional. Basta pressionar o botão direito, Novo e Classe Java. Neste caso, quando você quiser alternar entre a classe principal, chamada Sistema 1, você clica aqui em cima, e a outra classe, chamada Pessoa, que acabou de ser criada, basta clicar aqui. Essa classe é uma classe anterior, que estava aberta já de projetos anteriores, eu vou fechar ela. Muito bem, criamos a classe, olha só, o mesmo pacote, dentro do pacote Sistema 1, e agora nós estamos criando uma nova classe. Observe que tem uma regra para criar uma classe, né? Ele mesmo já coloca. Ele coloca public, class e o nome que você digitou, pessoa. Aí ele abre parênteses e fecha parênteses aqui, chaves, né? Abre chaves e fecha aqui.
Ou seja, tudo que você quiser criar dentro dessa classe, é nesse intervalo que você vai fazer. Então, nós vamos vir aqui, pressiona a tecla Enter, ele coloca uma indentação, esse espaço aqui é importante, para você saber onde começa a classe e onde termina, tá? Então, a gente sempre deixa esse espaço aqui, que você, se ele não aparecer, você pressiona uma vez a tecla Tab, ele aparece, você coloca um avanço, um recuo no texto, tá bom? E aqui nós vamos criar. Quais são as características de uma pessoa, né? Quando você for cadastrar uma pessoa no sistema, imagina que você esteja fazendo um cadastro de clientes para uma padaria. Então, você vai cadastrar as pessoas ou os clientes dessa padaria. Quais são os dados que você cadastra dela? Então, vamos imaginar que o primeiro dado que você vai cadastrar vai ser o nome dele, né? E o nome, ele é uma string, já falamos sobre isso. String, e aí você vai colocar nome. Digitamos aqui, nós criamos o primeiro atributo da classe pessoa, string nome. E agora nós vamos para o segundo atributo. Todo sistema que você vai cadastrar informações sobre as pessoas, geralmente você coloca o CPF. Neste caso aqui nós vamos fazer simplificado, e o CPF ele vai conter pontos e o traço também. Então o CPF também será uma string. String CPF. Note que se você parar para pensar, isso significa, se você relacionar com o que você fez até agora, você vai pensar o seguinte, poxa, eu estou criando variáveis. É isso mesmo. Uma relação que você pode fazer quando você cria atributos é com variáveis. Só que quando se trata de programação orientada a objetos, você não chama de variáveis mais. Você chama de atributos. Então, este nome aqui é um atributo que pertence à classe pessoa. Lembra daquela imagem que eu mostrei? Que os atributos ficam dentro dos objetos da classe? Então é isso. O atributo nome está dentro da classe pessoa. O atributo CPF dentro da classe pessoa. No entanto, nós precisamos dizer quais outras classes vão poder acessar esses atributos. Toda vez que você cria atributos, você precisa informar. Quais outras classes vão poder acessar esses atributos? A classe principal poderá acessar esse atributo nome para realizar o cadastro? Se sim, você coloca public. Essa palavra public são palavras que nós chamamos de modificadores de acesso. Então, se você coloca public, você permite que outras classes, qualquer outra classe, vai acessar esse atributo. Existem outras palavras, como, por exemplo, private, que já modifica o acesso. Nem todas as classes terão acessos a esse atributo CPF. No entanto, por enquanto, vamos continuar utilizando apenas public. Tá? Esse public indica que todas as outras classes do seu sistema vão poder acessar o atributo que você está criando. A palavra-chave, que é um modificador de acesso, que indica quais outras classes poderão acessar este atributo. Então, vamos supor que você queira colocar idade. Tá? Então, é só um exemplo. Vamos imaginar que seja só um exemplo. Então, vamos acrescentar aqui. A idade é do tipo int, né? Então, int, idade.
Muito bem. Chamado cliente 1. Então, neste caso, nós precisamos usar aquela palavrinha reservada chamada new. Então, você vai dizer que o seu cliente 1 vai se tornar um novo objeto. Novo objeto a partir de quem? A partir da classe pessoa. E aí, nós criamos um novo objeto a partir da classe pessoa. Desculpe, faltou o igual aqui, né? Cliente 1 igual a new pessoa. Agora sim. Opa, parênteses. Isso. Então, toda vez que você for precisar criar um objeto a partir de uma determinada classe, você pode fazer dessa maneira. Agora, esse cliente 1, olha que interessante, como nós reaproveitamos código, né? Da forma que eu disse para você nas aulas anteriores. Dentro desse cliente 1, é que nós temos todos aqueles atributos, nome, CPF, endereço, cidade e tudo mais. A partir de agora, se eu quiser criar outro cliente, o que eu posso fazer? Vou vir aqui, pessoa, que é o nome da classe, cliente 2. E aí eu vou demonstrar outra maneira para você, tá? Você já pode direto fazer isso, ó. Não é necessário dividir em duas linhas como eu fiz anteriormente. Cliente 2 igual a new pessoa. Abre e fecha parênteses. Pronto. Então, nós criamos aqui dois objetos. Agora sim, quando a gente utiliza a palavra new,
você cria um objeto a partir da classe que você está colocando aqui na frente. Então, você está criando um objeto chamado cliente2 a partir da classe pessoa. O que vai conter tanto o cliente1 quanto o cliente2? Eles vão conter todos esses dados aqui, ó. Isso é o reaproveitamento de código, né? Todos esses atributos estarão dentro de cada um desses objetos. Porque através da palavrinha new, você reserva na memória um espaço para a criação deste objeto que você deu o nome aqui. É claro que quando for um número grande de clientes, nós podemos trabalhar com vetores, com banco de dados e tudo mais. No entanto, para você que está começando a aprender agora como funciona a lógica de programação orientada a objetos, é importante que você tenha esses conceitos, tá? Eu vou repetir. Primeiro, você coloca o tipo, seria string, int, float, o que for. Nesse caso, o tipo é pessoa, é uma classe, e depois o nome, entre aspas, da variável, né? Só que nesse caso aqui é o nome do objeto. E aí você cria realmente o objeto cliente1, o objeto vai estar reservando um espaço na memória, a palavrinha new, né? Reserva um espaço na memória a partir da classe pessoa. E aqui é de forma mais simplificada em uma única linha de código, tá? Você coloca o nome da classe, o nome do objeto, new e o nome da classe de novo. Muito bem, criamos dois objetos. Como nós vamos preencher agora os dados desse objeto, de cada um deles? Simples. Você vai digitar cliente 1 ponto. Olha que interessante. Quando você pressiona o ponto, ele já mostra para você todos os atributos. E já mostra também que tipo de informação que esse atributo ele pode receber. Aqui o CPF ele pode receber uma string, cidade, string, idade, int, números inteiros. Isso porque ele foi lá na classe pessoa e verificou que tem esses atributos aqui. Então, cliente1 ponto, nome. O nome é uma string, eu vou colocar igual. E aí, vou colocar como é string, tem que ser entre aspas. João Silva. Ponto e vírgula. Eu vou preencher aqui apenas o nome e a idade, tá? Para que você entenda. Cliente 1 ponto idade. Ele já mostra que eu posso dar um clique duplo na palavra idade. Igual, como é o número inteiro, ele mostrou ali, eu posso também apagar, tá? Se você colocar o ponto, pressionar Ctrl espaço, se não aparecer, você pressiona Ctrl espaço, ele vai mostrar. Escolhe idade, igual, aí vamos colocar 25. Ponto em vírgula. Bom, você fez o cadastro. Aí você me pergunta, poxa, professor Josemar, então, dessa forma que você fez, você já está digitando o nome e a idade. Mas e se eu quiser perguntar para o usuário o nome do cliente e a idade do cliente? Você pode usar qualquer um daqueles métodos que eu já expliquei nas aulas anteriores. Você se lembra daquela caixa de diálogo onde você pergunta o nome do cliente, onde você pede informações para o usuário? Eu vou colar aqui para que você se recorde, tá? Eu já vou deixar pronto para a gente não perder tempo. É a classe JOptionPane. Lembra-se dela? Então, você coloca JOptionPane e aí você vai solicitar uma entrada de dados e aqui você vai falar, digite o nome do cliente 1. E aí vamos chamar o programa de sistema de cadastro.
ele está mostrando aqui que a JOptionPane é uma classe que ainda não foi incorporada. Se nós voltarmos aqui no início, nós não importamos essa classe para o nosso projeto. Então, vamos clicar aqui na setinha. Ó. Vou aproximar para você visualizar melhor. Clico aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, adicionar importação da classe JavaX. Agora ele não está dando mais o erro. Vamos voltar. No entanto, a variável entrada não foi criada, né? Para que a gente possa digitar os dados. Então, eu vou vir aqui, vou criar string igual string entrada. Aqui sim nós estamos criando uma variável do tipo string chamada entrada. Então, dessa maneira, o que nós vamos fazer? Essa entrada aqui, ela vai receber o nome João Silva. Então, olha o que nós vamos fazer agora. Ao invés de eu digitar, vou apagar aqui. Essa é uma das maneiras de se fazer, tá? Existem várias. Então, eu vou colocar cliente1, ponto. Aí ele já vai mostrar cliente1, ponto. Ele mostra todos os atributos, eu quero preencher o atributo nome. E aqui eu vou falar que o nome vai ser igual a quem? A entrada. Que foi essa string que eu acabei de digitar aqui. Tá bom? Neste caso, nós pedimos para o usuário digitar apenas o nome do cliente 1. Agora, vamos pedir para ele digitar o nome do cliente 2. Pode ser? Então, vamos copiar aqui essa linha de código. O cliente 2 não, a idade, né? Que nós já digitamos aqui em cima. Então, volta aqui, copia o código, entrada, digite a idade. Tá? Idade do cliente 1. Novamente, ele vai ir para a palavra entrada. E aqui nós vamos apagar. Só que nós vamos ter um pequeno problema aqui, né? Idade é do tipo inteiro, então nós vamos ter que converter. Como nós vamos fazer isso? Vamos voltar aqui. E aí nós vamos fazer, olha, o objeto cliente1, ponto. Qual atributo eu vou preencher? O atributo idade. Ele vai receber, eu não posso fazer diretamente isso aqui. Entrada. Por que eu não posso fazer diretamente a entrada? Porque idade é do tipo inteiro e entrada é do tipo string. Então, nós vamos ter que usar aquele procedimento que já foi explicado em aulas anteriores, né? Nós vamos usar uma classe invólucra chamada integer, ponto, parse. ParseInt, lembra do que isso significa? ParseInt significa que eu vou converter. ParseInt, eu vou converter a variável entrada para um número inteiro. Então, olha só. Cliente 1, o atributo dele, vai receber o que foi digitado aqui pelo usuário. No entanto, o que foi digitado pelo usuário é uma string. Para isso, eu preciso converter essa string. Como? Uso uma classe invólucra, chamada integer, ponto parseInt. ParseInt significa, nesse sentido, o significado é de conversão para inteiro. E aí, nós fizemos o cadastro. Agora, nós podemos simplesmente mostrar isso, né? Então, nós fizemos o cadastro e agora nós vamos mostrar. Utilizando showInputDialog, nós solicitamos informações para o usuário. E como a gente faz para mostrar informações para o usuário? Você se lembra? Pense um pouco. ShowInput, você mostra informações. Agora, você solicita informações, né? Agora, para mostrar informações, eu já vou deixar pronto aqui
para facilitar para você, inclusive vamos usar a tabulação aqui também para facilitar a compreensão. É só pressionar a tecla Tab. Aqui nós vamos usar o JOptionPane.showMessageDialog. ShowMessageDialog mostra uma informação para o usuário. E aí nós vamos mostrar as duas informações. Quais informações nós precisamos mostrar? O nome do cliente 1 é. Aí nós vamos colocar um espaço e aqui nós vamos colocar onde ele ficou armazenado no objeto cliente 1. Então nós vamos chamar de cliente1.nome. Nós vamos exibir o atributo nome, né, do objeto cliente1. Vamos retornar aqui para nos lembrar, olha, cliente1, atributo nome, recebe o que foi digitado pelo cliente. Então aqui nós estamos entrando com as informações. E a partir daqui nós estamos mostrando as informações. É interessante colocar comentário para você não se perder. Então, o nome do cliente 1 é mais cliente 1. E vamos acrescentar ainda mais, vamos continuar. E sua idade é. Para que aqui não fique muito longo essa linha, eu vou digitar na linha de baixo. Então, eu vou colocar o mais aqui, vem aqui na linha de baixo. O que eu quero exibir? Eu já exibi o nome do cliente 1. Agora, eu vou colocar cliente 1 novamente, ponto. Agora, o que nós queremos mostrar é a idade, né? Então, nós temos aqui, ó, idade. Mostramos o nome e mostramos a idade. Vamos trocar o nome aqui do sistema. Sistema de cadastro. Muito bem. Então, aqui você mostrou o atributo nome do objeto cliente 1 e o atributo idade do cliente 1. Assim, você poderia fazer com todos os atributos, tá? Você solicita todos os atributos para o usuário e depois você pode exibi-los. Vamos executar o programa para ver o que acontece? Vamos clicar aqui, limpar, executar, limpar e construir. Para a gente gerar, inclusive, o ponto .jar. Ele gerou o ponto .jar e agora vamos executar o programa. Olha só, essa caixa de diálogo aqui é exibida graças a essa linha de comando aqui, ó. Digite o nome do cliente 1, né? Então, ele está mostrando, digite o nome do cliente 1. João, vamos trocar, né? José Silveira. E aí a gente clica em OK. Agora ele vai para digitar a idade do cliente 1, que é o que nós solicitamos aqui, ó. A idade que vai para esse objeto. Então, a idade, vamos colocar 35. OK. Finalmente, ele vai mostrar essa mensagem final, graças a esse código, ShowMessageDialog. Ele mostra aqui para você, eu vou aproximar para facilitar. Então, olha só, o nome do cliente 1 é, e aí ele pega a informação lá do objeto cliente 1, José Silveira. Depois, e sua idade é, e ele pega a informação do atributo idade, 35. É essa a execução do nosso programa. Dessa maneira, você aprendeu
a criar uma classe, criamos uma classe completa, e você aprendeu a preencher os dados dessa classe, né? A pegar essa classe, instanciar e criar um objeto. Quando nós fazemos isso aqui, nós dizemos para o Java, né? Olha, eu quero criar um objeto, reserva na memória para mim um objeto chamado cliente2, a partir da classe pessoa. É isso que você faz. E, a partir daí, como você vai tratar os dados, depende de você. Se você vai usar a caixa de diálogo, se você vai usar o console do NetBeans, isso vai depender do que você vai querer utilizar. E você já tem